A aliança de Deus com seu povo nunca esteve firmada sobre um livro. A Bíblia fala hoje. Mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Essa defesa da confiabilidade absoluta das escrituras em todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que vocês quiserem, produziu uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Fundamentalismos esses que geram posturas sectárias, dogmáticas, legalistas. Enquanto comunidade da fé, nós não celebramos um livro que caiu do céu. Nós celebramos um pão vivo que veio de Deus. Simples assim. E esse entendimento é tão simples e tão evidente de ser percebido e constatado no comportamento religioso, ou seja, essa bibliolatria, que no comportamento religioso em geral, que a única coisa que impede as pessoas de visualizarem isso com clareza não pode ser outra coisa senão a alienação produzida pela mentalidade da religião dos homens. E que produz no comportamento e na visão de mundo dessas pessoas uma atitude mental parecida com aquele personagem do filme O Livro de Eli. Vocês já assistiram esse filme, O Livro de Eli? Para quem não assistiu, eu vou poupar aqui maiores detalhes para não estragar a possibilidade de você depois ir lá e assistir, porque vale a pena, viu? Mas, resumindo aqui, o ator principal, que tinha a responsabilidade de ser o guardião do livro sagrado, que é a Bíblia, para fazer isso ele se viu matando, se vingando, fazendo o mal com muitas pessoas. E quando ele finalmente acordou para esse fato, ou seja, do quanto que a defesa do livro sagrado o estava diabolizando e o estava desumanizando, ele então abandona o livro, mesmo nas mãos de gente má intencionada, diga-se de passagem, era o último exemplar físico do livro da Bíblia, que outrora ele tanto defendia, e isso porque ele entendeu que esse mundo não precisa de carregadores do livro e defensores do livro, mas sim de pessoas que encarnem o espírito do livro na vida, conforme o espírito do Evangelho de Cristo. E de que sem essa vivificação do espírito de Cristo, a Bíblia se torna a mãe de todas as heresias e de todos os desentendimentos e guerras desse mundo. E aí eu ouço aqui os religiosos defendendo a inerrância da Bíblia, de capa a capa. Ou afirmações do tipo, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que é isso senão a divinização de um livro? Porque toda vez que se materializa o que é espiritual, isso é uma forma de idolatria, minha gente. Porque dispensa a importância da fé, que foi o único canal estabelecido para a nossa relação com Deus, visto que as necessidades dos sentidos de ver e de tocar foram satisfeitas. Ou seja, criou-se um ídolo. Sim, tanto a Bíblia como muitas outras coisas nessa vida, elas contêm a palavra de Deus. Elas podem ser objeto de inspiração do Espírito de Deus, mas jamais a palavra de Deus pode ser reduzida a coisa alguma, sob pena de empobrecer, limitar e contribuir para formar inúmeras contradições e enganos. Por exemplo, uma notória palavra de Deus na Bíblia é a afirmação do Cristo que disse lá no Evangelho de João, no capítulo 6, é o Espírito quem vivifica. A carne, ou seja, a matéria, para nada presta. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ora, se era o propósito de Deus que a sua palavra passasse a ficar confinada e reduzida a um livro, tal qual o gênio da lâmpada, com um poder supremo, mas preso numa lâmpadazinha, então por que Jesus não foi o primeiro a escrever os seus próprios ensinamentos, se dali, da encarnação dele para o futuro, a palavra de Deus se tornaria um livro? Agora, por que Jesus foi o mais despreocupado em escrever qualquer coisa que ele fez e ensinou? Sabe por quê? Porque Jesus era tão convicto da vivacidade eterna e indestrutível da palavra de Deus, que ele sabia que essa palavra, independente de livro, ela atuaria e produziria a sua obra. Independente de qualquer livro, lâmpada ou de qualquer templo ou forma da religião querer confinar a palavra de Deus em seus próprios ritos e objetos.
E aí religioso que opera, né, com esse raciocínio binário do ou é 8 ou é 80, você pode ter certeza que ele vai vir aqui, ouvir esse vídeo e vai dizer: ah, então você quer dizer que não é para ler a Bíblia? Então vamos tudo destruir a Bíblia. Não é isso não, meu amigo extremista. Na verdade, quem dera vocês realmente lessem a Bíblia. Mas além da Bíblia, quem dera vocês também lessem a história, entendessem o contexto. Porém, sobretudo, quem dera vocês fossem inspirados e guiados pelo Espírito de Cristo. Porque embora a Bíblia é muito boa sim para ser lida e meditada, eu mesmo faço isso há anos. Por outro lado, é preciso uma ignorância absurda da nossa própria história para afirmar que a Bíblia é inerrante, ou que ela, no seu todo, sem tirar e nem pôr, é a palavra de Deus. Meu Deus, e o que dizer de assassinatos cometidos em nome da Bíblia, como na época da Santa Inquisição? Escravização e chicoteamento de pessoas miseráveis no meio de praça pública, feitos com embasamento bíblico, algo que se via com muita frequência aqui no Brasil na época colonial. Isso sem falar de mulheres que até os dias de hoje são silenciadas, esquecidas e reprimidas dentro de casamentos diabólicos e opressores, cujo resultado muitas vezes é a covardia e até o feminicídio. E tudo isso com base aonde? Em doutrinas e dogmas extraídos da Bíblia, como, por exemplo, o dogma da submissão da mulher ao homem. E o que eu chamo de grande alienação aqui, que rege a mentalidade da religião dos homens, é que no final das contas, mesmo com sobeja história e experiência humana, real e concreta, para se avaliar, o religioso, tal qual lá no filme do livro de Eli, ele só coloca a voz para fora, ele só aparece com ardor, zelo e toda a ousadia se for para defender o livro sagrado nas redes sociais. Agora, você não vê religioso entrar em embates para defender um injustiçado, você não vê ele utilizando a ousadia que ele tem para defender um livro e vê-lo lutando pelos direitos de quem precisa ou é mais desfavorecido do que ele. E é nisso que se estabelece a idolatria ao livro. De quem, embora se entenda religioso e defensor da Bíblia, esse nunca conheceu o Espírito de Cristo. Agora ouça o que eu vou dizer para vocês. Tudo que se torna sagrado para a gente vira um instrumento em potencial para ser usado pelas forças do mal contra a gente. Justamente pelo peso e pela importância que aquilo exercerá sobre as nossas vidas. Não é à toa que o diabo tentou Jesus utilizando o quê? Justamente a Bíblia. Em nome da Bíblia, o diabo propôs Jesus a transformar pedras em pães. Baseado na Bíblia, o diabo propôs Jesus a se jogar do pináculo do templo. E uma das respostas categóricas de Jesus para o diabo foi: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da onde? Do livro? Do livro sagrado? Da Bíblia? Não, da boca de Deus. Porque, gente, Deus não é um livro, Deus é vivo. Meu Deus do céu. Para mim, a bibliolatria é clara no meio da religião dos homens. E saibam, se vocês acham que a Bíblia não apenas contém, mas que ela é a palavra de Deus de capa a capa, vocês então saibam que vocês não estão sozinhos, viu? Assim como você, inúmeras seitas e outras religiões, por vezes totalmente contrárias e antagônicas, elas também pensam assim da mesma forma. E aí haja discussão, conflitos e guerras para provar quem é que está certo. Meu Deus. Agora, quanto a mim, não percam tempo de vocês vindo aqui para defender o livro, porque eu só levo a sério quem procura encarnar na vida o Espírito de Cristo. E esses que assim fazem, eles até leem a Bíblia, mas não divinizam livros, porque a sua ênfase e importância na vida está em ajudar o próximo e contribuir para melhorar o meio onde vivem. Porque esse é o Espírito. O resto é letra, e letra mata. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.